Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, animados aí com as nossas aulas. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estamos aqui juntamente com a professora Aldelina, nossa intérprete também, o professor... Sou o professor Alexandre e hoje aqui nós vamos ver sobre a cultura indígena, a cultura africana. Creio que vocês já estão acostumados com a nossa presença e aí vamos ver o que é que a gente consegue na nossa interação de hoje. Então vamos lá, pessoal, dá início à nossa aula 5.1 com o tema Arte Visual Africana e Indígena. Vamos então abordar 3 temas, a arte indígena, arte africana e arte afro-brasileira. Vamos trazer alguns artistas indígenas também, artistas afros, para a gente aí prestigiar o trabalho dessa comunidade, né, da comunidade indígena também, a comunidade afro, dos trabalhos maravilhosos que eles desenvolvem. Então, é uma cultura muito importante, são culturas que têm base, né? São culturas que são matrizes culturais que formou a cultura brasileira. Então, nós temos grande respeito pela cultura indígena, afro, e vamos aqui dialogar e falar aí da importância dessa miscigenação cultural para a nossa... para a nossa cultura, nossa vida social. Então, vamos lá dar início à nossa aula. As nossas habilidades, através desses conteúdos, nós vamos fluir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como também delas participar, né? E de modo a aguçar a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. Expressar-se e atuar em processos criativos que integram diferentes linguagens artísticas e referências estéticas e culturas artísticas, históricas, sociais e políticas, e experiências individuais e coletivas. Muito bem, essas são as habilidades que vocês irão desenvolver até o final desta aula. Então, meninos, aí atentos aos temas que nós vamos abordar. Espero que vocês tenham cada vez mais aprofundado seus conhecimentos na história da arte. Já estamos na arte moderna. Então, é importante que vocês façam aí um mapa mental da linha do tempo da história da arte até a arte contemporânea, certo? Então, vamos lá, dar início aí aos nossos tópicos. Então, trouxe aqui um mapa mental, né? Aí com essas 2 culturas importantes que fazem parte da cultura brasileira, que é a arte indígena. Ou seja, os indígenas, eles criam adornos e plumas, enfeitam seus corpos com pintura e outros elementos, assim como eles criam a arte indígena. Também eles desenvolvem trabalhos com cerâmica, máscaras, pinturas, corporal, cestaria e plumagem, música, dança, instrumentos musicais, enfim, eles produzem muita arte, porém, muitos desses artefatos são para a sua vida cotidiana, né? São artefatos que eles criam para utilizar ali na sua condição social, ou seja, também desenvolvem artesanatos para comercializar, mas ao mesmo tempo eles criam artes, né, professor? Exatamente. Essas artes são muito importantes porque é da mistura da arte portuguesa com a arte africana e com a arte indígena que vem a arte brasileira. A resultante disso aí é o que nós temos hoje na nossa arte, basicamente. Vamos ver a arte africana, então. A arte africana é figurativa, quer dizer, é mais de representações do que estão vendo, de figuras, de desenhos. Busca representar figuras, pessoas, animais, etc. As tradições das cerimônias, cultos de cura e designer de tecidos e vestiários, máscaras e pintura corporal. As máscaras africanas foi o que ficou mais conhecido no mundo inteiro, porque as máscaras são muito usadas em rituais africanos, de dança, de tambores, e nós vamos ver lá na frente que as danças, os tambores, os ritmos tiveram uma influência muito forte no Brasil e na música brasileira, e os nossos artistas ainda hoje bebem nessa fonte com muita frequência. Muitos vão até a África e voltam e incorporam aqui aos nossos ritmos suas conclusões.
Verdade, professor. Então, nós observamos aí que essas duas culturas, elas estão integradas em todas as culturas, né? Regionais, Isso. enfim, nas diversas regiões aí do Brasil. Alguns lugares mais fortes, como aqui na região norte, né? Nós observamos aí uma imensidão de culturas indígenas. E lá na Bahia impera a cultura negra, né? Exatamente. Que predomina mais. É verdade. Então, vamos dar sequência aqui. Vamos iniciar o nosso primeiro tópico, a arte visual indígena. Então, alunos, vocês estão observando aí algumas imagens, né? De trabalhos aí feitos por uma etnia indígena chamada Suruí, daqui de Rondônia, que são essas peças aí, panelas, né? Feitas de barro. E aqui algumas pintura corporal, para vocês observarem aí como os indígenas, né, utilizam essas pinturas aí, que está relacionado a vários fatores. Questão de gênero, questão de etnia, varia muito de cultura para cultura, né, professor Alexandre? É verdade. Os suruís, né, eles se orgulham de serem Paetê Suruí, que é o povo de verdade, gente de grande valor. Então, eles sempre colocam nas suas produções e nas suas cores o seu orgulho como etnia. Exatamente. Voltando aqui ao texto, vamos aqui... a arte indígena, ela está presente na essência do povo brasileiro, como nós já falamos, pessoal. Então, são os pilares para a cultura do país, os primeiros habitantes do território nacional. Então, os indígenas são os brasileiros natos, né? Porque eles já estavam aqui quando os portugueses, os colonizadores chegaram, né? Invadiram aqui essa terra, e esses povos já viviam aqui, já tinham sua cultura, seu modo de vida, e o português, o colonizador, queria impor ali sua cultura, não é, professor Alexandre? A cultura do português, do colonizador, é exatamente de escravizar os povos, colocá-los ao seu serviço. E eles tentaram fazer isso com os nossos índios, mas não deu certo não, porque o índio tem o seu valor, tem a sua... Foi bem resistente também, né? Exatamente. Foram resistentes. Aí. E aí nós vemos que ainda hoje o índio resiste à aculturação, a essa maneira de querer impor os valores de outra cultura, a cultura deles. E muitas comunidades ali mantêm resistente ali, firme nas suas tradições, né, professor? E valorizando a sua cultura. A etnia tem tão poucas pessoas, mas eles fazem questão de fazer os rituais, de ficar ali guardando na lembrança para transmitir aos filhos e às gerações vindouras, para que não seja perdida as suas maneiras, as suas culturas, suas tradições. Verdade. Então, vamos dar sequência aqui ao texto. Então, vocês estão observando essa imagem aqui com vários adornos criados aí pelas comunidades indígenas. Geralmente, são as mulheres que fazem esses artesanatos, né? São brincos, pulseiras, enfim, elas comercializam e é muito apreciado por estrangeiros, né? Muito apreciado. Então, os indígenas têm necessidade de beleza, assim como qualquer cultura, né? Então, eles criam adornos, tanto de plumagem, né? Para enfeitar seu corpo, como a pintura corporal. Criam, então, a arte indígena. Eles não conheciam esse termo arte, né, professor? Verdade. Porém, eles criam muito. A produção indígena está muito relacionada à necessidade e à utilidade dos objetos. Verdade. Mas também, com essa aproximação com as outras culturas, com os meios tecnológicos, hoje em dia o índio não está assim tão... ele já se despertou e já vende a sua produção através da internet, já tem uma certa divulgação, musicalmente tem até artistas que vêm de muito longe para conhecer, para interagir, como foi o caso do Sting, que esteve aqui e visitou, e foi com o Raoni, e visitou aldeias, e acabou saindo daqui deixando uma música belíssima, a qual foi sucesso mundial, chamada... Depois que eu lembrar, eu falo. Tá bom. Então, fugiu agora. Vamos voltar aqui enquanto você lembra aí. Então, voltando ao texto aqui, pessoal,
nós observamos que os indígenas caritianas são as maiores responsáveis pelo artesanato indígena de Rondônia. Então, tem peças lindas, maravilhosas, são designs que influenciam até outras, né, criações de empresas, enfim, são trabalhos maravilhosos. Seguindo aqui... Só um instante, professora, eu lembrei, é Frágil. Ele cantou em português, ele era um inglês, mas ele aprendeu a cantar em português, cantou em português, depois cantou também em inglês, né? E em espanhol. E essa música foi sucesso no mundo inteiro, nas 3 formas que ele gravou. Excelente, muito bom. Sting era o líder do grupo Police, né? Que era um grupo inglês que fazia muito sucesso. Certo. De rock e de ska. Então, vamos ver aqui mais algumas peças criadas aí pelos indígenas. Então, a arte indígena, as formas, né, do barro contam história. Então, nós estamos observando aqui umas panelas de barros, que foi até foco de estudo de uma tese de doutorado de um pesquisador, e ele fez em São Paulo essa exposição aqui, dessas panelas de barro que nós estamos observando aqui. Então, eles criam, além do artesanato, além das panelas de barro, enfim, eles criam também, professor... Uma coisa interessante da gente observar são os desenhos que ficam nas panelas, né? Porque esses desenhos são, assim, a identidade, é como que uma representatividade da etnia. Esses desenhos, cada um deles é como se fosse a identidade, a representação. Olha, nós somos essa tribo aqui, nós somos essa etnia aqui. E ali, eles identificam perfeitamente de qual etnia estamos falando, através do desenho que fica lá na pintura corporal também. Na pintura corporal também. Nos vasos, isso, né? Nos vasos, nas cestarias, eles têm ali suas técnicas específicas à sua comunidade. Então, voltando ao texto aqui, só fechando aqui, então eles criam cerâmica, como nós já falamos, máscara, pintura corporal, mostra o desenho, professora. Plumagem. O desenho da cesta. Uma arte tradicional como compartilhada, né? Então, a arte indígena, ela, como o professor falou, ela é utilitária. Aqui nós observamos na cestaria esses desenhos aí gráficos que eles fazem com muita técnica, né? Muitas vezes também representando ali algo da natureza. Nós vamos ver que a pintura corporal, eles utilizam ali, representam desenhos dos corpos dos animais, enfim, nós vamos observar. Então, a arte, ela revela as relações sociais e com a natureza. Então, pessoal, nós observamos aí quantos materiais, né, quantos produtos artísticos os indígenas desenvolvem, e é muito apreciado, além de apreciado, também é comercializado, né, porque é uma forma deles também adquirirem ali um recurso, né, lá para a sua comunidade. Enfim, então são trabalhos maravilhosos. Então, vamos voltar aqui da sequência ao texto e vamos agora conhecer alguns artistas indígenas. Estamos aí do Ingó, que na língua tucano significa primogênita, ou seja, a primeira da família. Então, ela foi uma das primeiras filhas lá da família dela. E também é a primeira artista indígena amazonense que participou da Bienal Naifes, em Piracicaba. Interessante, essa palavra Naif significa ingênuo. E precisamos pesquisar direito para saber qual é o significado desse festival, né? dessa junção de pessoas aí para fazer amostragem de arte. Então, nós trouxemos aí algumas peças, né, dessa artista. Importante falar dessa artista indígena brasileira aqui da região amazônica. Então, olha aí os trabalhos que ela desenvolve. Grafismo do rosto de mulher. Também ali grafismo feito em acrílico sobre ouriço de castanha. Então, utilizam aí materiais da natureza, representam grafismo, figuras... que está ali na natureza e, ao mesmo tempo, criam esses utensílios
É Pois é, maravilhoso. os utensílios que, ao mesmo tempo que tem a sua utilidade, a sua serventia, também denotam, né, mostram de que etnia ela pertence, qual é o seu povo, né? Sim, está relacionado à identidade cultural, né? Isso. Então, seguindo aqui, trouxe um outro artista, Gianni Pássaro, que significa pato do mato, né? Na língua Uanamo. Então, ele é um artista indígena de etnia aqui da Amazônia brasileira. Então, observamos aí o trabalho dele, feito em madeira, né? Então, aqui à esquerda nós temos uma peneira, testa do tatu, é uma técnica utilizada pela machetaria, que é essa forma de juntar as peças de madeira, né, professor? E cria desenhos aí, eles colam as peças de madeira. Machetaria é uma arte altamente sofisticada. Eu achei muito interessante esse trabalho. Altíssimo nível. Existem trabalhos feitos assim de grande complexidade e o Pássaro, acho que é esse o nome, Sim. ele é assim um grande mestre nesse trabalho, porque nós estamos vendo aí só algumas amostras e são trabalhos realmente complexos, maravilhosos e muito valorizados. Sim, e com certeza é comercializado, porque é muito bem feito. Seguindo aqui, vamos falar de uma outra artista, Sanipan, que significa caba. Então, ela também é uma artista indígena aqui da Amazônia. Em sua arte, ela expressa a cultura do povo, a Purinã, por meio do grafismo e artefatos, rituais e do próprio imaginário que envolve ali a vivência da comunidade indígena. Professor, vamos ver aqui os trabalhos dela. Olha aí os trabalhos dessa artista. A Sanipan é um tipo de vespa, né? Sim. Então, ela fez esse primeiro aí, a cobra cipó, né? Que é o nome que ela colocou. É um grafismo que lembra... Imitando formas da natureza, dos animais. A forma da cobra, né? Que ela assume suas colorações, e encanta, engana, né? E a perfeição das formas geométricas, né? Como ali Isso. a cobra coral, olha que lindo. E a cobra cipó. Então, ela representou aí por meio, né, da sua composição essas figuras aí que faz parte, né, da cor da pele do animal. E por último, nós temos ali um cocar de pajé, feito de acrílico, né? Sim. Sobre tela. Sobre tela. São pinturas feitas em telas. Em 2008, Sanipan, grande artista. Então, vamos seguir aqui, vamos ver uma curiosidade. Vamos agora aqui. Professor, quer falar sobre essa curiosidade? Alguém escreveu, muitos deles que andavam quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, a modos de azulado e outros quartejados de escapes. Esse aqui é um trecho da famosa carta de Vaz de Caminha, e que ele descreveu as primeiras impressões que os portugueses tiveram ao chegar ao Brasil, onde ele fala das belezas naturais e também das pessoas que eles encontraram inesperadamente aqui em terra. E descreveu do jeito que ele observou, né? Exatamente, onde ele colocou o jeito, as maneiras totalmente diferentes dessas pessoas, porque eles vieram vestidos e os índios estavam nus. E a naturalidade dos índios impressionou muito. É uma carta muito interessante. Por isso que eu trouxe o trecho dessa carta, para observarmos, né, desses primeiros habitantes já usavam a pintura corporal, como naquela imagem ali, ó, só para a gente refletir, né, sobre a forma que os índios, né? Ele está falando dos índios, né? Muitos deles que andavam. Exatamente, dos indígenas que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. E aí a forma, né, que eles ali utilizavam, adornos, pinturas corporais, não é muito diferente das comunidades indígenas atualmente, né, que ainda continuam usando aí essas tradições de pintar seus corpos ali, como nós observamos o grafismo ali bem perfeito. Eles fazem uma pintura com desenhos perfeitos ali, uma perfeição. Pigmentos.
Seguindo então, vamos ver aqui, aí continuando falando da arte corporal, então eles utilizam aí tintas, né, materiais, né, feito mesmo de material Como tem ali, genipapo, vegetal, né? vegetal, né? Pigmentos, minerais, eles transformam aquilo ali numa massa, numa papa, Uma tinta mesmo, numa né? Eles porção, retiram a e tinta. aquela porção eles cobrem e aquilo ali até impermeabiliza a pele e deixa uma cor lá solidificada. E essas pinturas, né, obedecem a rituais próprios de cada tribo. Isso quer dizer também que eles colocam ali, naquele momento, fazem os desenhos, cada um utilizam os desenhos de sua própria etnia. Exato. Então, são desenhos pontilhados, listados ou triangular, com significado específico e diferentes também conforme os gêneros. Então, observamos aqui essa imagem, que essa pintura aqui está imitando provavelmente aquela carapaça lá do jabuti, né? Ah, sim. As E formas também, como fala ali, ó, que mostra também, é usado também para diferenciar gêneros, essa é uma pintura masculina, então, né? Porque ali trata-se de um índio. Com certeza. Volta lá um instante. O ritual da pintura corporal indígena segue padrões rígidos a partir das tintas utilizadas. Obedecem a rituais próprios de cada tribo. Né? Exato. Exatamente. Então, vamos para o nosso tema 2, arte africana. Então, vamos grifar aqui o texto. Então, no século XIX, até meados do século XX, a África assistiu à abolição da escravatura e o desmantelamento gradual do domínio colonial, né, ao surgimento dos Estados nacionais modernos. Não foi diferente no Brasil, nós também sofremos com a colonização, com a invasão estrangeira, e eles trazem, ao entrar num país, eles querem dominar os povos, né? Discriminando a cultura. Enfim, nesse período de mudanças políticas, tecnológicas, religiosas abrangentes, surgiram então 3 tendências importantes da arte visual africana. Fale aí, professor, quais são? A fotografia se tornou extremamente popular. As tradições locais de cerimônias, pantomimas, teatro gestual, os cultos de cura e design de tecidos e vestuários foram considerados artísticos. É o que acontece, né? A arte africana, ela sofreu várias transformações, mas manteve a sua essência, e porque os negros foram brutalmente violentados com essa invasão, foram mudados de seu país, né? separados, famílias inteiras separadas, né? E o negro ficava se lamentando, e se lamentava através do seu canto e através dos seus rituais. Ele até tentou colocar os nomes das suas divindades com o sincretismo, né? Que é transformando o nome do santo africano num santo português, ou cristão. E então, aí, de toda essa mistura, de toda esse verdadeiro caldeirão de efervescência cultural, resultou em várias transformações, não só no trabalho deles, né, na produção deles, como também na música popular brasileira. Com certeza. Isso nós vamos esmiuçar quando a gente for falar, né, na música brasileira. Isso. Aí a gente vai... Exato. Então, vamos ver uma atividade interativa? Alunos, então preste atenção aí nessas questões aqui, para vocês irem refletindo sobre o tema que nós estamos, né, abordando. Então, é uma enquete. A primeira pergunta: quais as contribuições da cultura africana indígena ao Brasil? O que mais, professor? Você conhece aspectos e características da influência da cultura africana e indígena
em nosso cotidiano são várias, né? São Então, várias. Então, vocês vão pensando, analisando aí, conforme nós vamos falando, né, sobre a arte africana, a arte indígena, e aí vocês vão tentar identificar, né, a relação às que vezes tem. a gente nem pensa, mas no nosso próprio café da manhã a gente já começa não falar comendo alguma coisa que não falar com base não nessas respondo. culturas, né, professor? Mas essa vai ser fácil, né? Principalmente a comida, maravilhosa. Então, seguindo aqui, vamos então continuar aí falando da arte africana, e trouxemos aí essa instalação desse artista africano, Romualdo, nascido em 1962. Então, ele fez uma instalação buscando criticar o consumismo e a globalização de muitos objetos à venda, que é trazidos pela exportação, né? Então, ele montou aí esse carrinho com vários objetos, aí fazendo uma crítica querendo ao chamar a consumismo, atenção para o Porto Novo, né? Isso. Quando ele fala que Porto Novo há muito tempo, uma cidade multiétnica e cosmopolita, de trapaceiros, comerciantes, sacerdotes e escravos, vendendo todo tipo de coisas e pessoas vindo de todo o litoral. Exatamente. Então, esse trabalho aí faz essa reflexão sobre essa miscigenação cultural, mas muitas vezes a imposição do estrangeiro, do colonizador, sobre a cultura local, e as pessoas passam a servir essas pessoas porque eles trazem ali o poder, né? Poder econômico, poder cultural, e a comunidade local muitas vezes é massacrada, né? Trabalhos com empregos, com escravidão, com discriminação, enfim, se fôssemos falar aqui, levaríamos muito tempo para discutir sobre esse tema, que é bem complexo, mas importante termos aí essa reflexão. Seguindo aqui, vamos falar então das peças aqui da arte indígena, da arte africana. As peças de arte africana são figurativas, né? A busca representa figuras de pessoas, animais, etc. E faz isso de maneira não naturalista, procedendo a uma série de distorções nas formas escultóricas. Então, existe uma distorção na escultura. O objetivo é ressaltar aspectos culturais, simbólicos ou mesmo ritualísticos. Nós vemos aqui a máscara boa, que veio da República Democrática do Congo, de 25 centímetros e meio. Então, é interessante a arte africana, como o texto está falando ali, ela é figurativa, porque eles fazem essas máscaras, esculturas, todas elas têm um significado, conforme o tamanho da cabeça, o tamanho do corpo. Então, ela é figurativa porque ela não representa ali a forma real do corpo humano ou de um animal. Nós vamos ver agora algumas imagens aí que mostram isso, como essas máscaras. Ao mesmo tempo, é um rosto humano, mas configurado, né, professor? É um desenho, é mais para o desenho, né? É uma figura. Como muitas vezes a gente pega um papel e rabisca. Só que eles vão mais além, né? Tem uma forma mais sólida, mais definida, mas inegavelmente não se trata de uma pessoa, né? É algo que representa... Uma figura, né? Uma figura. Por isso, figurativa. Então, vamos a uma curiosidade, pessoal. Vamos aqui. Professor, fale dessa curiosidade aí, dessa obra de Picasso. Pois é, em outras aulas nós falamos a palavra demoiselles e senhoritas, né? Da cidade de Avignon, que foi o título que ele deu para esse quadro aí. E nesse quadro tem uma influência das máscaras africanas, né? O Picasso, ele, de algum modo, travou contato com essa arte, com essa representação, e colocou no seu trabalho, assim como também Paul Cézanne, que ele também teve pintou um quadro também com esse mesmo motivo. Então, vamos ler ali. Picasso e a África. Pablo Picasso, de 1881, morreu em 1973, mesmo nunca tendo ido à África, produzia obras com máscaras, as famosas máscaras africanas, e estátuas que ele tinha
que ele tinha com ele enquanto trabalhava. Picasso dizia que o vírus da arte africana o tinha contaminado. Isso porque é muito exótico, né? Ou seja, ele ficou muito impressionado com as informações, com a representatividade das máscaras africanas e resolveu incorporar em alguns de seus trabalhos. Exato. Então vamos dar uma olhada aqui em mais algumas obras, como essas esculturas aí. Então as características das estatuetas ou esculturas, nesse caso as estatuetas, né, são pequenas, geralmente tem o quê? Cabeça grande, representa então concentração de energia na cabeça, quando a cabeça é maior que o corpo ali, né? Grande pênis, que representa a virilidade, a audácia, a autoridade. Barriga ou seios também enormes, né, femininos, podem referir à fertilidade. Então, observamos essas duas estatuetas aí com essas características, né, da arte figurativa, né? Figurativa. Figurativa. Então, isso aí, ó, fetiche do povo, aquela arte lá. Isso. Então, seguindo aqui, trouxemos mais algumas obras, né, nesse período aí, as comunidades, povos africanos, né, estavam na condição de escravos aqui no Brasil, então os negros eram representados pelos artistas missionários, ou seja, não eram eles que produziam uma arte, e sim os artistas que observavam ali a forma, né, da representação, do modo de vestir, enfim, até das peças que eles criavam. E aí representavam em suas obras, né? Os franceses fizeram muito isso, né, professor? Isso. Então, os africanos ou afrodescendentes foram absorvidos pelo trabalho voltado para a arte sacra ou acadêmica. Nós vamos ver logo mais aqui, a missão francesa também trouxe, os artistas também observaram aí o cotidiano brasileiro nesse período colonial aí da crueldade, da escravidão dos povos africanos. Pois é, o Debré, né, aquele artista que veio naquela missão, lembra? Sim. A artística francesa foi o que mais pintou esse cotidiano africano aí. Então, ele, nesse quadro aí de cima, negros carregando café, mostra o trabalho escravo, né? E também o negro sendo açoitado, que é aquela outra obra em que ele mostra os castigos. Sim. Aqui nós temos, então, vamos para o terceiro tema, arte afro-brasileira. Então, trouxemos aí alguns afros, né, pessoas que já nasceram aqui no Brasil, aí com raízes na cultura africana, como, por exemplo, Aleijadinho, que era um escultor, né, muito famoso aí do barroco brasileiro. Então, nós observamos que ele é um artista muito importante desse período aí do barroco. Pois é. Então, aí tem o Cristo no Horto das Oliveiras, né? E também a igreja de São Francisco de Assis, né? Todas elas feitas por Aleijadinho. Ele ornamentou muitas igrejas, né, professor? Muitos trabalhos maravilhosos de Aleijadinho. Aleijadinho, grande artista, tinha uma certa doença que lhe fazia sentir muitas dores enquanto trabalhava, inclusive os artefatos, né, que ele usava para produzir a sua arte, às vezes ele pedia para amarrar em suas mãos para ele poder produzir. Exato. Seguindo aqui, trouxe mais dois artistas aí, lá, por exemplo, Emanuel Zamor, de 1840, faleceu em 1917, e Estevão Silva. Então, são duas obras aí importantes desses artistas que provavelmente não são conhecidos. Aí, fazendo uma pesquisa, falei, vou buscar aí artistas afro-brasileiros que muitas vezes não é destacado. Então, nós observamos aí o quanto eles representavam ali a natureza, ali, utilizando ali uma técnica bem aperfeiçoada, né? Ali o Emanuel Zamor. Vamos lá observar a imagem. Ali ele fazendo uma representação ali, quase que de uma fotografia, né, professor? Ali a galinha com os pintinhos e ao lado o professor o Estevão já parece que já utiliza ali a técnica do impressionismo ali, no qual ele já não identifica bem a imagem, mas com a sua luminosidade, exato, um pouco de difuso. Dificilmente se fala na contribuição
em artes plásticas dos negros da cultura brasileira. Com certeza. Em geral, é a música que impera mais, né? Desfiles de escola de samba, carnaval e etc. Exato. A partir do modernismo, foi aumentando o número de artistas de destaque afrodescendentes, ou que colocam as conexões com a religiosidade e a cultura afro-brasileiras entre seus principais temas. Temos aí o Rubem Valentim e Caribé, são 2 artistas. Isso. Trouxe aí alguns nomes de outros artistas também conhecidos, famosos, aí uma peça também representando aí a arte afro-brasileira, né? O grande pato do mestre Didi, né? Tecnicamista. Muito interessante o trabalho de mestre Didi, já em outras aulas já falamos sobre ele, então são trabalhos maravilhosos que vale a pena destacar aqui. E por último aqui mais umas peças, né? São artefatos utilizados aí na religião afro-brasileira. Então nós observamos aí essa peça, o Baluaê, José Rodrigues, e aqui o Xarará, né? Sarará, Ati, Azô e Co, né? Africano puro. É uma linguagem africana, então são artefatos aí utilizados muitas vezes em rituais religiosos dos povos africanos. Em Nagô, talvez, né? Sim. Então vamos para a nossa atividade interativa, aquele momento que a gente geralmente finaliza aí na aula, buscando levantar de vocês a reflexão sobre o tema que nós perguntamos aqui. Então, professor, sobre essa enquete aí. Pois é, quais as contribuições da cultura africana e indígena ao Brasil? Você conhece aspectos e características de influência da cultura africana e indígena no nosso cotidiano? Aí uma possível resposta, né, que você pode também responder de acordo com o seu raciocínio, né? Contribuíram para a cultura brasileira dos aspectos dança, música, religião, culinária e o idioma também. Várias palavras que foram incorporadas ao português, ao nosso português. Essa influência africana se faz notar nos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E a influência indígena? Sim, com certeza. Se destaca nos estados do norte, como Amazonas, Acre, Rondônia e Belém. Exato. Então, nós observamos aí, alunos, com essa enquete, o quanto há influência, né, na nossa cultura, essa miscigenação cultural forte, né, com a cultura, com as raízes da cultura indígena e da cultura africana. Com a junção também da cultura europeia, dos portugueses e muitos outros estrangeiros que vieram para cá, formou, então, a cultura brasileira. Mas nós observamos aí aspecto, né, dessa variedade de culturas, então são matrizes culturais importantes, no qual nós podemos apreciar, e é importante identificar essa identidade cultural, que cada região também tem sua especificidade, e isso faz com que nós possamos respeitar a cultura do outro, identificar a nossa, para que possamos também reconhecer e respeitar a cultura do outro, seus modos de vida, seus saberes, né, sua crença, enfim, sua cor. Cada um de nós temos a nossa identidade cultural. Então, não há uma cultura única, né? Exatamente, não há uma cultura única, há uma variedade de culturas e todas precisam ser respeitadas. Pois é, então, e nós também podemos dizer que a nossa resultante tem a predominância portuguesa, indígena e africana, mas em alguns lugares do Brasil se fala até alemão, sim, né, e outros italiano, a comunidade japonesa também. Muita miscigenação cultural. Então, estudantes, são essas nossas referências. Tá? Se necessário, vocês pesquisam, também se precisar, assistam de novo às nossas aulas, para que vocês possam aí ampliar os seus conhecimentos nesses temas. Então, obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula e tchau.